Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Antes de mais nada, eu peço que você consagre o seu dia na presença do Senhor, entregue o seu dia nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, pois Ele tem cuidado da nossa vida. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Olha só, Deus é maravilhoso e sempre tem um assunto, uma palavra, uma direção para as nossas vidas. Se nós estivermos na palavra, ouvindo a palavra, nós vamos ter direção. As coisas vão acontecer e nós vamos ver o agir de Deus. Olha só. Agora, vamos ler Salmos 20, versículos 6 e 7, Eclesiastes 11, 1 e 2, Abacuque 3, 17 até o 19 e Lucas 5, versículo 4 e 6. Vamos lá. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Presta atenção no que Deus está falando. O salmista está falando assim, ó, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responderá com poder salvador da sua mão direita. Aí ele fala, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. Agora sei. Então ele não sabia. Agora sei. Irmão, confia na graça e na misericórdia de Deus. Diante de cada situação, nós vamos viver a resposta de Deus, a salvação de Deus em cada situação da nossa vida. Tem coisa que eu nem estou sabendo e estou vivendo a salvação de Deus. Depois a gente fica sabendo. Tem coisa que nós não imaginávamos e Deus está nos livrando, está nos guardando. Então, o que eu vou fazer? Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Sabe o que é isso? Eles iam para a batalha e eles tinham lá aqueles carros que eram chamados de bigas, que tinha lá, era como se fosse... Não é uma charrete, porque a charrete ela é mais pesada. Tem um outro, aqui no nosso país, tem um outro tipo de tipo carroça, que tem tem um nome diferente. E é só para uma pessoa. E ele coloca lá no cavalo, o cavalo tem mais, né? Pega mais velocidade, porque está puxando só um. Irmãos, aí então uns confiam em carros, outros em cavalo. Então é esse carro que está falando, né? Nessa época aqui. Presta bem atenção, coloca sua confiança em Deus, em nome de Jesus. Tem coisa que não está no seu poder, não está no meu poder. Você tem um conhecimento, não tem? Então aquilo está na sua mão, porque você tem o conhecimento daquilo. Tem coisa que você não tem o conhecimento, não sabe como vai resolver, não sabe como vai fazer, não está nas suas mãos, está na mão de Deus. O que eu vou fazer? Confiar em Deus. Pronto, acabou. Simples assim. Mas não tem. Não tem. É confiar em Deus, na graça e na misericórdia de Deus. Diante de qualquer notícia, diante de qualquer situação, coloca a sua confiança em Deus. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança está em Deus. A manifestação que nós vamos viver é de Deus. Nós confiamos em Deus. Vamos ver o agir de Deus diante de cada situação. Olha só. Então, presta bem atenção. Distribua com generosidade. Então, o que a gente está falando? Irmãos, no meio de tudo que nós estamos ouvindo, notícia e um monte de coisa acontecendo, olha só. Distribua com generosidade o teu pão, como se atirasse sobre as águas. É aquela parte lá, tá com uma versão um pouquinho diferente, mas ele fala assim, lança seu pão sobre as águas, né? É isso que ele fala. E essa versão aqui, ela dá uma completada aqui,
na palavra, né? Assim, completada no, na tradução é mais completa, eu gosto dessa tradução. Olha só, então vamos lá. Ele fala: distribua com generosidade o teu pão, como se atirasse sobre as águas. Depois de algum tempo, o receberá de volta. Olha só, reparte com 7 e mesmo com 8. O que tem, reparte com 7 e mesmo com 8 o que tem, pois não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. Quem está falando? Eclesiastes. Irmão, olha só, aonde está a minha confiança? Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor nosso Deus. Então a nossa confiança está em Deus. Deus nos salva. Ele está falando assim, ó, muda aí a sua procedência de como você está agindo, irmão. O que ele está falando para mim e para você? Os tempos mudam, não mudam? Então o que eu vou fazer quando o tempo muda? Eu vou continuar com a minha confiança em Deus. A minha conduta vai ser a mesma? É claro que não. Deus nos dá a direção, a conduta profissional, qualquer conduta nossa, as coisas estão mudando, eu preciso acompanhar na visão de Deus. Ó, confia no Senhor, confiamos no nome do Senhor. Então, ele está falando que, ó, reparte, você não sabe o que vai acontecer. De repente tem um momento de desafio aí na minha, na sua vida. Irmãos, Deus não precisa da minha ajuda ou da sua ajuda para fazer uma coisa, mas nós precisamos entender que somos seres sociais, certo? E muitas vezes Deus vai usar caminhos para nos abençoar e nós não entendemos. Então vamos agir com sabedoria. O que ele está falando? Reparte, distribua com generosidade. Irmão, plantar não vai fazer mal para mim e para você. Plantar coisa boa não vai fazer mal. Isso que eu quero trazer para nós. De repente tem alguém precisando de você. Seu vizinho, por exemplo. Precisa fazer alguma coisa lá com o seu vizinho lá e ele precisa da sua ajuda. Eu vou lá e ajudo. Você vai lá e ajuda. O que acontece? Nós plantamos ali. Aí depois de outra situação, plantamos de novo. Então, confia na misericórdia e na bondade de Deus. Agora, o que eu quero trazer com isso? Distribua com generosidade o teu pão como se o atirasse sobre as águas. Depois de algum tempo, o receberá. Reparte com 7, até mesmo com 8 o que tens, pois não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. O que ele está falando? Muda a sua conduta. Olha, a minha confiança está em Deus, a sua confiança está em Deus. Mas, por exemplo, vamos lá, falando nesse sentido financeiro aqui, que ele está falando de suprimento, né, de distribuir. Eu estou na época da fartura. Então, o que eu vou fazer? Vou abençoar. Ah, chegou o momento de desafio. Eu não vou abençoar mais? Irmão, isso daí, Deus vai nos dar a direção do que nós vamos fazer. Mas o que não é que nós não vamos abençoar mais. Não, nós vamos continuar abençoando, crendo na graça e na misericórdia de Deus. Agora, o que ele está falando é mudar a conduta do que nós não estamos fazendo. Às vezes a gente está fazendo uma coisa, por exemplo, nós, falando financeiramente, você está gastando muito. Você tem para gastar? Está gastando? Deus está abençoando? Olha que coisa boa. Olha que maravilha. Agora, ó, tá mudando os tempos aí, viu? Ó, tá acontecendo assim, assado. O que a gente vai fazer? Mudar a conduta, vai gastar menos, vai agir de maneira diferente. Ah, por quê? O Senhor não fez a multiplicação dos pães e peixes? O que ele falou no final? Ó, e juntaram e deram 12 cestos cheios, certo? Junta o que sobrou. Ele não mandou jogar fora. Ele não mandou, não, deixa por aí que alguém vai. Não, juntou e guardou. E juntou 12 cestos cheios. Irmão, presta bem atenção. Uma boa conduta diante de todas as coisas vai nos trazer vitória. A confiança nossa está nisso. Muitas vezes a gente tem uma boa conduta, tem muita coisa, e mesmo assim o desafio vem. Mas aonde está a nossa confiança? Em Deus. Vamos continuar na palavra aqui, ó. O Abacuque agora. Ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas no aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor.
exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor, Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele me faz, perdão, irmão, eu coloquei uma palavra que não tinha. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me caminhar por lugares altos. Você está vendo onde é que está a minha confiança? Onde é que está a sua confiança? Ele não está falando que a figueira não está florescendo. Ele está falando assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam. Ele está falando um monte de coisa que pode acontecer. Ó, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, minha força é a minha força. Ele faz os meus pés como o céu, faz-me caminhar por lugares altos. Irmão, mesmo que aconteça esses desafios que ele está falando aqui, ó, ainda que a figueira não floresça. Irmão, Deus está cuidando da nossa vida. A nossa confiança está em Deus. Não se apavora, não. Ah, tem um monte de notícia rodando por aí. Deus é fiel para nos dar vitória. O que eu estou dizendo para você? Ó, lança seu pão sobre as águas. Muda a conduta aí. Faz uma coisinha diferente. Aprenda alguma coisa nova. Irmão, olha só. Às vezes, olha o que Deus está tratando na nossa vida. Ó, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Às vezes, irmão, o que acontece? Surge lá uma oportunidade, um momento de desafio, e nós aprendemos coisa nova. Deus prepara nós para o futuro, para as coisas que vão acontecer. Então, confie em Deus. Se alegra, Deus nos faz andar em lugares altos. A nossa confiança está em Deus. Nós não estamos em um mundo paralelo. Não, nós estamos nesse mundo. E nesse mundo nós vemos a mão e o agir de Deus segundo a nossa época, segundo as nossas condições. Nós vemos o agir de Deus. Nós vemos as coisas acontecer, porque Deus é bom e misericordioso. Você quer ver? Vamos ilustrar aqui rapidinho. Ó, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e os demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas, lançai as vossas redes para pescar. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei a rede. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Meu irmão, ou minha irmã, não apavora não. Deixa eu te dizer uma coisa. Confia na palavra de Jesus. Ah, irmão, quer dizer que eu vou sair esbanjando? Não. Eu vou lançar o pão sobre as águas, repartir com 7, com 8. O que eu vou fazer? Mudar a conduta, aprender uma coisa nova, fazer as coisas, procurar ali. Eu estou aqui debaixo da mão de Deus. E nós precisamos buscar fazer aquilo que é bom, buscar aquilo que é agradável, aquilo que agrada a Deus, aprender aquilo que é honroso, não é verdade? Então confia na graça e na misericórdia de Deus. Não apavora não, querido. Em nome de Jesus, Deus sabe na onde está a nossa colheita. Deus sabe aonde está a bênção para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa vida. Confia na misericórdia de Deus. Essa situação que às vezes parece não ter jeito, parece, e agora, como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso aqui? Deus vai nos dar a palavra e nós vamos lançar a rede no lugar certo. Eu não estou falando só de situação financeira. Nos dias atuais, o que nós vemos de notícia por aí é um monte de coisa relacionada a isso. Mas o que eu vou fazer? Né? Estão falando de economia, estão falando disso, né? O atual presidente da nossa nação dá uma palavra, aí a moeda de um país fica lá em cima, a nossa moeda fica lá embaixo, acontece isso, acontece aquilo, aí um monte de gente começa a falar um monte de coisa. A nossa confiança está em Deus. Eu preciso agir com sabedoria? É claro que eu preciso agir com sabedoria. Nas outras áreas da nossa vida também. Deus está cuidando, a nossa salvação vem do Senhor. Agora sei que o Senhor dará a vitória ao seu ungido, dos seus santos céus, lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Irmão, Pedro trabalhou a noite toda.
lutou, batalhou a noite toda, chegou frustrado, arrasado, cheio de problema, pensando na conta que tinha que pagar, nos compromissos financeiros que estava chegando. O que Jesus falou para ele? Ô filho, vai lá. Você está cansado, sei que você está cansado, você está aí lavando a rede, desanimado, mas deixa eu te falar, vai, joga a rede desse lado aqui. Deus sabe aonde está a nossa bênção, o nosso suprimento. Confia na graça e na misericórdia de Deus em nome de Jesus. Amém? Deus é misericordioso. Você lembra, rapidinho aqui, rapidinho, eu vou rapidinho. Ó, você lembra quando Deus ia mandar lá a fome sobre a terra? Que ele falou? O que ele fez? Qual foi o caminho? Ele usou quem? Ele usou o rei lá, o Nabucodonosor, né? Não foi isso? Ai, perdão, irmãos. Ele usou lá, foi lá, perdão, desculpa que entrei em outro assunto aqui. Ele fez o quê? Ele falou pro faraó, não foi? Falou pro faraó, o rei do Egito. Nada a ver com Nabucodonosor. Falou pro faraó. O faraó, como que ele falou pro faraó? Como? O faraó não era crente, não buscava Deus, mas Deus foi lá e falou. E quem estava lá pertinho? José. Ia ter uma desavença ali, uma desavença, um desafio que o povo enfrentou, foi uma fome tremenda. Mas Deus falou assim, o seu faraó, é o seguinte, ó, aí Deus deu lá o sonho, as vacas magras comendo a vaca gorda, né, as vacas gordas, aí depois as espigas cheias, aí vinha as espigas magras, engolia as espigas cheias e tal. Aí o José estava lá, Deus deu a direção para ele. Irmãos, em nome de Jesus, toma conta do que Deus tem para a tua vida. Deus tem a direção e o suprimento, a bênção que vai mudar a nossa história, suprir a nossa vida, diante de qualquer área, de qualquer situação. Bora orar? Senhor Deus querido e amado, nós te louvamos, Pai. Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Deus, nós te louvamos pela tua presença, nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, abençoa tudo que nós vamos fazer, que haja graça, que haja da presença do Senhor suprindo, que haja da presença do Senhor sendo manifestada na nossa vida, Pai, diante de cada situação. Deus, muitas notícias estão rodando por aí, muitas coisas já aconteceram na nossa época e em épocas anteriores. Em todo tempo, Deus, nós escutamos e lemos e cremos na sua mão e na sua misericórdia, Pai. Quanto tempo faz que essa palavra, meu Senhor, foi escrita, que essa pessoa que escreveu, ela sabe que o Senhor salva, que dá livramento, vê a tua mão. Deus, ainda que as coisas estejam desafiadoras, a gente não sabe o que vai acontecer, as coisas estão acontecendo, mas nós confiamos no Senhor, porque mesmo depois de um dia frustrado, nós ouvimos a sua palavra, e aquele dia que estava frustrado, triste, nós vemos um milagre e a manifestação do Senhor. Eu peço, alcança cada um que está comigo, livre do mal, livre de toda situação contrária e abençoa com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.